Olá, tudo bem? Eu sou o professor Machado e nessa aula você vai aprender como funciona o infinitivo no inglês. Essa matéria é muito importante porque ela é a base da língua inglesa. Com ela, você vai aprender a primeira diferença entre os dois idiomas, o nosso e o inglês. Preparado? Vamos lá então, pessoal. Vamos fazer o seguinte: vamos colocar primeiro o título. Beleza, infinitivo. Vamos colocar primeiro a forma infinitiva no português. Vamos colocar como exemplo aqui o verbo comer. Então, esse verbo, uma característica dos verbos, quando eles estão na forma infinitiva do português, é quando eles terminam, presta bem atenção nessa informação que ela é crucial. Os verbos, quando eles terminam em ar, er, ir ou or, tá? Não tem verbo terminado com ur, não, no infinitivo. Então, os verbos que eles terminam em português, ar, ir ou or, significa que eles estão no infinitivo, tá legal? Tem exceção? Óbvio que tem, tá? Mas a gente vai trabalhar na maioria aqui. Então, nesse caso, um exemplo de um verbo terminado em er. Tá, quando isso acontecer no português, aí você vai trabalhar o inglês. De que maneira? Acrescentando o to antes da palavra que demonstra a ação. Neste caso, eat. Beleza? Então ficou to eat, referente ao comer, tá? Então você acrescentou aqui, vamos assim, entender, ou vamos pelo menos fingir, né? Que o are, ir ou or no verbo, tá? No inglês ele vai ser, ó, demonstrado, ele vai ser praticado com o to antes do verbo, tá? Vamos pensar assim, porque daí pelo menos já facilita um pouco para você que está começando agora a sua jornada. Belezeira? Então, colocamos o to, tranquilo. E agora, se não tiver terminado em português em are, ir ou or, vamos pegar alguns exemplos? Vamos pegar os pronomes, tá? Eu vou colocar aqui, então, eu. Vamos conjugar no presente como você come. Ele come. Vou colocar aqui também ela come. Vou colocar aqui o isso, que no inglês ele vai ter uma importância, tá? Então por isso que eu tô colocando aqui. Não tô levando em consideração tanto o português, mas o português ajudando a gente com o inglês, tá? Ele vai servir o nosso inglês e não o contrário. Então nós comemos, vocês comem. Eu não tô utilizando nem o tu e nem o vós, tá, pessoal? Mas pode fazer de boa que também dá certo, tá? E aqui eu vou colocar eles e elas, porque no inglês é uma palavra só que representa tanto um quanto o outro, tá? Então eles ou elas comem. Se nós compararmos, veja bem, o verbo comer, ó, a forma que ele está escrita aqui, ó, comer. Ele modificou uma vez, ó, tá vendo que ele terminou com o? Ele modificou mais uma vez, terminou com e. Depois ele modificou mais uma vez, terminou com o mos, né? O os. É melhor deixar o os só, né? Ficar mais curtinho aqui. Aqui terminou em homem. Beleza? Então ele quantas formas, ó, quantas maneiras diferentes de escrever você utilizou aqui comigo? 1, 2, 3, 4, 5 formas diferentes de se escrever, né? Agora, e no inglês? Nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, os pronomes. Deixa eu colocar de vermelho aqui. I, que é eu. You, que é você. Ele é he. Ela é she. Isso, ele ou ela, para tudo que não for pessoas. It, nós, é we. Vocês, é you. E eles ou elas, é they.
Tranquilo? Já não tô olhando aqui às vezes pro lado para a câmera para ver se não tá aqui no OBS, para ver se não vai tampar com a câmera. Bom, tranquilo? Então nós temos os pronomes e agora? Agora que vem. Como desse que a gente está vendo aqui, termina em ar, ir ou or, ó, que a gente colocou lá em cima, hein, ó. O verbo em português, quando ele termina em ar, ir ou or, eu coloco to. Neste caso aqui ele está terminando em o. Então o que eu faço? Não uso to. Simples assim. Coloco só o verbo eat, sem to, beleza? Você, vamos lá, também, ó, come, não termina com ar, ir ou or, então tirei o to, deixei só o it. Ele, mesma coisa, tá? Aqui a única coisa que eu vou acrescentar o s por causa de uma outra regra, que é do presente simples, que nós vamos ver mais para frente. Mas não se preocupe com isso por enquanto. Hoje, o que você está estudando é apenas a diferença entre o português e o inglês na conjugação verbal, ou seja, quando ele é infinitivo e quando ele é conjugado, ou seja, em inglês, quando ele está com to, quando ele está sem to. Tranquilo? Então aqui, ó, já saí do ele ou ela, voltei para o it, mais uma vez e mais uma vez. Bom, então ó, o S eu só acrescentei, que deu uma modificadazinha aí, foi só no ele ou ela, tá? Então esse S é só para eles. O resto ficou tudo it. Então, o que você viu hoje de diferente até agora entre o português e o inglês é que o português nós temos a conjugação verbal e a forma infinitiva terminada em ar, ir ou or. E no inglês nós temos duas formas, ele com to, o verbo to, e sem o to. Beleza? Então, basicamente, é essa a diferença entre a formação de verbos e a conjugação que existe no português e em inglês basicamente não existe, né? Só em alguns casos aí que nós vamos ver também mais para frente. Tranquilidade? Então, essa já mostra pra gente aqui a diferença e convenhamos, o português mudamos muitas vezes, o inglês nós mudamos basicamente duas, com to e sem to, né? Tá? Entrou no S aqui, mas é uma outra questão. Então, mas mesmo assim, se nós considerarmos, né, mesmo com S, é bem mais tranquilo, né, do que o português nesse sentido. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá agora. Vamos para mais exemplos para vocês verem que existem mais informações ainda além dessas que eu mostrei para vocês até agora. Bom, então, quando é que eu vou usar o tal do to, então, né, professor? Vamos lá. A primeira regra que eu vou dar para vocês é que o primeiro verbo da frase, ó, tá vendo, ó? Aqui tem aqui em cima, o primeiro verbo de frase, nós não vamos utilizar o to nunca, tá? Professor, mas se eu utilizar o primeiro verbo, colocar um to, aí esqueci e coloquei. Vamos dar uma olhada lá, tá? Suponhamos que você se atrapalhou aí e colocou lá, né? Deixa eu colocar aqui, então, ó. Você foi lá e escreveu assim, ó. I to eat. Vamos colocar aqui pizza. E pizza também no inglês é igual, tá? Beleza, então você colocou I to eat pizza. Vamos lá traduzir. I no português, eu. To eat. Ele não tem que ser obrigado a terminar com ar, ir ou or. No caso do come aqui vai ficar comer, certo? Vai terminar em er. Olha só que bizarro que vai ficar. E pizza é pizza mesmo. Então vai ficar parecendo o quê? O Tarzan falando, né? Eu comer pizza. Não fica legal, né? Então por isso que nós não utilizamos. Então a gente tira o to daqui. No mesmo caso a gente vai só deixar então, ó. Aí, lógico, vai para come, né? A gente vai mudar mais um pouquinho. E vai ficar... A gente vai tirar o E e o R, né? Aqui. E vamos acrescentar o que precisa ser acrescentado no português, né? Porque daí, no caso, vai ser o como. Então, eu como pizza. Beleza? Aí, tranquilo, porque tirou o to, tirou o ER aqui, né? Are e or. E a gente acrescentou o O para fazer o par aqui com o O, com eu, né? E dá certinho. Beleza, pessoal? Então, por isso que eu não posso utilizar o primeiro verbo. Tá, se eu não posso usar o to no primeiro verbo, né? Pensa, essa frase aqui tem um verbo só, né? Então vamos considerar ele o primeiro verbo da frase. Então, se eu não posso utilizar ele como o primeiro verbo da frase, eu posso utilizar ele então no segundo verbo da minha frase. Aí vai dar bom. Veja bem. Se eu colocar aqui
Vou pegar aqui meu exemplo. Eu preciso trabalhar. Tá? Então eu preciso, vou até colocar o hoje aqui, eu preciso trabalhar hoje. Vou dar um complementozinho nele. Se eu tenho aqui, ó, quantos verbos nós temos? Preciso, vem do verbo precisar, é o primeiro, beleza? Trabalhar, do verbo trabalhar, é o segundo verbo. E veja, o primeiro não terminou no português, né? Em ar, ir ou or. Mas olha o segundo, ó, do ladinho dele. Terminou em ar. Então, ou seja, quando você tem dois verbos, ó, um do lado do outro, o segundo verbo é barbada. Vai sempre terminar em ar, ir ou or, tá? Existem outras regras, tá, pessoal? Exceções aí que nós vamos ver conforme o curso for adiantando aí, né? For seguindo, mas por enquanto isso já vai te dar uma base comunicativa muito grande e todo mundo vai entender se você utilizar essa regrinha aí, tá? Bem simples e já dá uma alavancada legal, tanto para você entender quanto para você falar. Legal? Então, ó, segundo verbo de frase sempre vai ter lá, ó, infinitivo, are, ir ou or, vai ter, só muda o verbo, mas a terminação dele vai continuar a mesma. Bom, em inglês, então, vamos fazer a tradução. Eu é I, preciso. Aqui, ó, é o need, tá bom? Sem o to, senão vai ficar o quê? Se eu coloco o to aqui, vai ficar eu precisar, vai ficar Tarzan da vida, né? Então a gente tira ele, fica só o need. Trabalhar, opa, terminou em ar, coloco o to e aí sim eu coloco o verbo work. Então, ó, I need to work. E o hoje, para finalizar, today. Belezeira? Olha lá, o exemplo bem legalzão, bem claro, de quando você não pode utilizar. Olha lá, vou colocar um xão para você colocar aí no seu caderno também. Vou colocar de vermelho, né? Ó, pum, errado, não posso utilizar o primeiro verbo, tá? Com to. Agora, o segundo, pode. Então, frasezinha errada se eu usar to, frasezinha certa utilizando o to de maneira certa. Belezeira, guys? Bom, então, tem alguma outra exceção, professor, que a gente usa bastante? Pô, aí dá para pegar também aí já começar a utilizar? Dá sim. Vou colocar uma observação aqui. Tranquilo? Vou até colocar até de outra cor para dar uma diversificada aqui. Bom, qual que é a exceção? A exceção é esse cara aqui, ó, o let's. Tá legal? O let's, ele significa o vamos. Vou colocar aqui de azul, vamos. Mas também ele pode significar, no cotidiano, no coloquial, o tal do bora. Sabe quando você fala assim, bora fazer tal coisa? Ele também pode ser traduzido isso, tá? Ó, você vai traduzir isso aí, vai mandar um e-mail lá para sua empresa colocando bora lá. Vai ficar, né? Depende do relacionamento entre você e a equipe, né? Mas aí você vai colocar de uma maneira mais formal, né, pessoal? Não vai traduzir dessa maneira, né? Enfim, por mais que possa ser traduzido assim. Tranquilo? Mas pode usar o let's também, tá? Eu tô traduzindo de duas maneiras, mas no inglês tanto faz, tá? No inglês você vai poder usar e tá tranquilo também, não tem essa de formal e informal não. Lá let's é bem utilizado e joia. Lá você pode usar o let's em qualquer coisa, tá? Bom, e aí? Como é que eu vou fazer então? Suponhamos que você queira falar uma frase assim, de preto mesmo. Então, vamos... deixa eu ver se eu tenho aqui. Vamos trabalhar. Beleza? Isso daqui, então esse tal do let's, você vai utilizar ele quando você for convocar alguém ou convidar alguém também. Neste caso, é mais uma convocação do que um convite, né? Porque o seu chefe vai chegar lá, ou você mesmo tal, né? Tá fazendo alguma coisa aí de trabalho. Ô, vamos trabalhar? Bora trabalhar? Sabe quando você faz assim? Você tá convocando a galera? Então, vamos lá. Então, você vai usar o quê? No inglês, você vai utilizar o let's e o trabalhar aqui, o work. Tá legal? Ô, Plínio, mas, seguinte, você tem aí o are, mas não é para colocar o to aqui? Então,
era para colocar, mas o let's ele elimina, por isso que nós entramos ele como exceção, tá legal? Ele é uma exceção, let's work, tá? Então quando tiver o let's, não precisa colocar o to, mesmo ele sendo o primeiro verbo. Então essa é uma exceção, tá? Então qual é o meu conselho para você estudar? Vai estudando todos eles sem o let's, para você pegar a manha, porque você vai usar bem mais assim, tá? E aí depois você usa com o let's, e aí pega a manha de como utilizar ele, belezeira? Então é isso. Se você curtiu essa aula, comenta aí. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para você continuar recebendo as nossas próximas aulas. Combinado? Até mais!